Professor Cid Pacheco, o senhor é um publicitário com uma grande influência na ciência da matemática. Qual foi a importância da matemática na sua vida profissional? Aluno bastante precoce e jovem, eu tive uma certa dificuldade em decidir a carreira, e de saída, por influência de professores, eu resolvi fazer engenharia. Fazendo engenharia, eu descobri a matemática, literalmente, e gostei muito dela. E depois deixei de lado completamente. Entretanto, a matemática me deu uma qualidade fundamental, a de pensar bem e saber organizar o pensamento. Isso fez com que na minha carreira publicitária, que foi a carreira que eu optei deliberadamente anos depois, eu comecei como planejador. E como planejador, me parece que eu tive bastante conceito e aceitação, porque eu sabia botar as coisas no lugar, tinha a visão global da coisa. A matemática me permitiu isso, o pensar matematicamente nessa coisa não matemática que é o comportamento de massa. O senhor começou a trabalhar muito cedo. Bastante cedo. Qual era essa atividade? Meu pai entendia que não bastava estudar, apesar de termos uma boa situação familiar, que eu devia ter algum tipo de ocupação profissional. Era uma coisa que se pensava muito antigamente, dar uma profissão aos filhos. Meu pai marcava o turno da noite, das 19 horas às 11 horas, às 4 horas noturnas, eu trabalhava no escritório dele, preparando toda aquela documentação burocrática de despachante aduaneiro que ele era. Então, durante os 4 anos da minha formação universitária, eu sempre trabalhei com ele no horário noturno. Como é que o senhor sai de um escritório de despachante aduaneiro e vai parar na área da comunicação? Eu fui descobrindo pouco a pouco esse meu gosto e vi que positivamente engenheiro eu não seria, e muito menos despachante aduaneiro. Me encanto pelo jornalismo, exerço um jornalismo muito rápido, passageiro, do qual a minha grande vantagem foi ter alguns contatos, muito jovem ainda, com Assis Chateaubriand, cuja presença, cujos ensinamentos foram de valia extraordinária. Aí eu percebi que jornalista também não era o meu campo, e me encanto pela descoberta da propaganda. Então, deliberadamente, procuro ser publicitário. E conjugando aqueles trabalhos feitos para os odontologistas e para os anestesiologistas, eu levei alguns desses meus pequenos clientes incipientes a trabalharem com uma agência, JMM Publicidade. A agência essa que então me fez um convite para entrar na agência. Entrei e lá fiquei o resto da vida. Vamos então voltar ao jornalismo. Qual foi o maior ensinamento que o senhor teve com Assis Chateaubriand? Foram vários. Um que eu guardei foi muito interessante, em que ele, com o jeitão dele, sempre tratando as pessoas de menino, disse: menino, escuta, jornal coerente é jornal morto. Jornal vivo afirma uma coisa na primeira página, desdiz na segunda, contradiz na terceira. Essa tensão é que dá vida ao jornal, entendeu? Eu disse: entendi, senhor, obrigado. Muito bem. E depois o senhor também vai trabalhar com um ícone da propaganda, que é João Moacir de Medeiros, da JMM Propaganda. Que memória o senhor guarda de Medeiros? Foi uma deliberação minha, que eu hoje reconheço sábia. Sempre, por princípio, me aproximei e gostei de me aproximar dos mais competentes de cada área. E poder trabalhar com Medeiros, então, você já era um ícone nesse momento, estou te falando da década de 50, eu senti que era uma grande oportunidade de eu aprender propaganda diretamente com quem dela mais entendia. Guardo dele uma impressão, como direi, de uma amizade que persiste até hoje e com uma admiração nunca diminuída, muito ao contrário, cada vez maior pela acuidade, o sentido criativo dele, a percepção dos sentimentos humanos, em suma, a empatia hiperdesenvolvida e o texto apurado. Considero Medeiros, sem a menor dúvida, um dos maiores redatores brasileiros. O texto dele é primoroso e, apesar de ser extremamente trabalhado, ele levava às vezes dias trabalhando em cima de uma palavra específica até encontrar a palavra certa que pudesse dar uma ênfase ao texto. Isso eu herdei dele também, o gosto de redigir com a maior exatidão possível, procurando tranquilamente as palavras mais apropriadas para transmitirem aquilo que nós queremos transmitir por uma persuasão plena do nosso texto.
Mas sobre texto, o senhor tem um ensinamento tirado da física. Também na engenharia, na cadeira de física, tive aqueles magníficos mestres, entre eles o Dulcídio Pereira de Física, e que insistia nos nossos trabalhos escolares na qualidade do texto, e que eles iam clareza, precisão e concisão, e dava notas de textos confusos e complicados, de forma que clareza, precisão e concisão foi um ensinamento que eu guardei sempre para o texto publicitário. Então, até hoje, uma fórmula de propaganda seria essa clareza, concisão e precisão? Para qualquer texto que queira ser entendido, que é a comunicação. Se é para meu prazer próprio, é literatura. Eu posso usar o que quiser, ninguém precisa entender. A diferença básica de um texto jornalístico para um texto publicitário? É muito claro. Veja bem, o jornalismo é uma atividade tanática, diz a famosa expressão, a boa notícia é a má notícia. O jornalismo vive do excepcional, do trágico. A propaganda não, a propaganda é também uma visão deformada, como é o jornalismo. O mundo não é só negativo. O publicitário tem por dever encarar o positivo. Eu sempre disse aos alunos, aos jovens principiantes que de mim se aproximavam, meu filho, se você vai querer ser publicitário, você está condenado ao otimismo permanente. A publicidade é a vida. Lava mais branco, viva a vida. É, portanto, uma deformação para o otimismo. Portanto, ela é biófila. O jornalismo é necessariamente tanático. Não que ele queira ser assim, não que a publicidade queira assim. Ambos cumprem uma encomenda social. A sociedade precisa das duas coisas. E cada um é especialista na sua forma de ver. A publicidade para cima, para frente, para a vida. O jornalismo, veja que coisa horrível aconteceu a ele, porque a notícia jornalística funciona como um breve contra o pessimismo. Aconteceu com ele, estou livre, não vai acontecer a mim. O mal a ele é a isenção do mal a mim. Estou caricaturando, evidentemente, com bom humor, estou simplificando uma coisa complexa, mas nas suas grandes linhas gerais não é muito longe disso. Nesse serviço ao Deus da Vida, a Eros, a JMM Propaganda atendia principalmente ao Banco Nacional, da família Magalhães Pinto. Cuidado, não é bem assim. O banco foi um cliente muito importante porque muito duradouro. Moacir Medeiros teve 40 anos a serviço do banco, mas muitas outras contas eram muito importantes. Medeiros, por exemplo, revoluciona a propaganda de sutiãs com a Demilos, um dos primeiros clientes dele. Sem a menor dúvida, Medeiros cria uma nova visão da propaganda imobiliária e muitos outros produtos. A Casa Maçom esteve conosco 36 anos também seguidos. E as linhas aéreas, tivemos Aerolíneas Argentinas, Real Aerovias, Líder Táxi Aéreo, sempre tivemos uma grande conta aérea e muitas outras contas desse tipo. Mas é da JMM, então, o grande ícone do Banco Nacional, o guarda-chuva? Sem a menor dúvida. Num certo momento, em busca da melhor ideia, houve a ideia de uma marca. Essa marca foi o guarda-chuva, que fez do banco o banco do guarda-chuva. O guarda-chuva do Banco Nacional tem uma posição na propaganda nacional muito séria. Foi medida na ocasião, por mais uma vez, a marca mais identificada e mais pregnante da propaganda brasileira. Foi identificada por 91% das pessoas do Brasil, em pesquisas extensas, nacionais, com medidas de amostragens bastante grandes. 91% dos brasileiros, ao ver o guarda-chuva, se lembrava automaticamente do Banco Nacional, ao ponto de associar completamente o Banco Nacional ao guarda-chuva. Le Parapluie de Cherbourg, um filme famoso que entrou, foi totalmente associado ao Banco Nacional, sem que dele fosse. João Moacir de Medeiros também é um primeiro publicitário, segundo a sua lembrança, a trabalhar com política. O senhor poderia explicar isso? Pioneiro absoluto da aplicação do marketing a processo eleitoral. Magalhães Pinto tinha um protegido político, um jovem engenheiro que queria começar na política, e ele endereçou para ser governador, prefeito de Minas Gerais. Mas concorria com ele um arquipolítico, Amintas Barros, homem de quase 60 anos, advogado muito famoso, inclusive advogado criminal de grandes causas, e ligadíssimo a Getúlio Vargas,
teve uma fotografia com Getúlio poucos dias antes de morrer, apoiado por Juscelino Kubitschek. Era, portanto, vitorioso absoluto na eleição. Magalhães Pinto pediu a Medeiros que não queria desanimar o jovem rapaz Celso Azevedo que começava, e que Medeiros cuidasse um pouco para ajudá-lo, para ele não ter uma derrota que o desanimasse na carreira. A ele, Magalhães, interessava que o jovem continuasse. Medeiros assume a campanha exatamente 5 meses e dá uma vitória absolutamente estrondosa ao Celso Azevedo, com um recurso muito simples, já antevendo aquilo que depois tornou um conhecimento científico. O processo eleitoral não é um processo político, ele é um processo antropológico. Portanto, ele despiu o candidato de qualquer conotação política e estabeleceu contatos pessoais dele com o povo em vários caminhos, atendendo diretamente aos pedidos diretos do povo. A promessa dele não houve uma promessa política, uma promessa, como engenheiro, de fazer pequenos reparos em cada área da cidade. Com isso, ele ganhou completamente, e não se dizendo político, que foi fundamental. É, portanto, uma campanha pioneiríssima, 1954. Mesmo nos Estados Unidos, a visão mercadológica não tinha ainda começado. Estava começando lentamente. Ela vai se afirmar muito mais nos anos 60 que nos anos 50. E o Brasil, portanto, começa pioneiro. Cresci, portanto, profissionalmente numa casa que fez grandes campanhas eleitorais, mercadologicamente orientadas, quando a palavra marketing eleitoral ainda não existia. Portanto, o marketing nasce na JMM antes de assim ser chamado. O marketing eleitoral, ele introduz o conceito de política de resultados? Olha, Lázaro Saldi tem uma definição precisa do marketing eleitoral. O marketing eleitoral é ativador das tendências pré-existentes. Ele não cria nada. Portanto, pela pesquisa, eu vou e procuro saber o que o público pensa dos candidatos e o que o público deseja, e simplesmente atendo a essa demanda direta. Portanto, em 1940, a eleição Roosevelt-Wilson nos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia coloca na rua uma pesquisa importantíssima, que gera um livro seminal, incrivelmente não traduzido para o português até hoje, que é The People's Choice, onde estatui cientificamente que o processo eleitoral não é um processo político, ele é um processo antropológico. E podemos dizer, grosso modo, que o marketing eleitoral nada mais do que é isso. É uma aplicação dos princípios antropológicos que regem o marketing. É com o Philip Kotler que vai se chegar a essa conclusão da analogia. Embora o fato fosse conhecido, explicitar a analogia marketing-eleição é um mérito do Kotler. Daí em diante, então, ele assume o nome de marketing eleitoral. Incorretamente, indevidamente chamado de marketing político, que não é. O marketing tem muito pouco a ver com a política, porém, só tem tudo a ver com o eleitoral. Esse imaginário produziu, no início da década de 70, o fenômeno bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, o retrato do velhinho faz a gente trabalhar. E Getúlio volta. Esse fenômeno poderia se dar de novo agora? Poderia. Ele é absolutamente exato, porque ele corresponde exatamente ao que o Getúlio era. Portanto, essa promessa, bota o retrato outra vez, representava um desejo já vigente no povo. Agora, cuidado. Homens como Getúlio Vargas, que tinha na sua equipe uma filha chamada Alzira Vargas, dispensa a pesquisa. Uma vez um candidato a governador aqui, que era casado com uma filha do Amaral Peixoto, a dona Alzira chegou e advertiu de que a presença de um helicóptero seguidamente nos programas eleitorais dele era muito ruim e que ele deveria tirar aquele helicóptero porque conotava com um homem ligado à riqueza. Bem, portanto, essa senhora não precisou absolutamente de pesquisa. Ela sabia exatamente. O treinamento, a intuição, a vivência faz com que pessoas como Getúlio, pessoas como qualquer líder populista, entendam o povo. A palavra populista é uma palavra muito mal aplicada e, vamos dizer, uma palavra malsinada, sem lógica. Porque quero chamar a atenção você.
No Brasil, você não pode pensar absolutamente em eleição sem se voltar para as estatísticas do TSF. Não é uma pesquisa. É a estatística da distribuição dos títulos eleitorais brasileiros em questões de escolaridade do eleitor brasileiro. Você tem 8% de analfabetos, 23% de analfabetos funcionais, mais o primário incompleto até a quinta série, o primário completo até a quinta série. Essas 4 categorias, repito, analfabeto, analfabeto funcional, primário incompleto, representa 75% do eleitorado brasileiro. Nós, privilegiados, que temos os cursos superiores ou os cursos médios, representamos apenas 25%. Se escolhêssemos ad absurdum um candidato único, monolítico, e votássemos monoliticamente nele, perderíamos a eleição. Portanto, pede-se que a eleição seja popular, que todos votem. O voto tem que ser universal. E incluem seguidamente todos os segmentos. O analfabeto pode votar, o menor de 16 anos pode votar. Eu quero, acertadamente, diga-se passagem, eu quero que o povo inteiro vote. E quando você fala a linguagem dessa massa, você acusa o indivíduo de populista. Juscelino Kubitschek, ao ser cassado, deixa uma carta. Quero ser julgado pelo povo. A emoção, a paixão ou com a razão? Não, com a razão nunca. O processo eleitoral não tem nada a ver com a razão. Ele é uma escolha das pessoas. As pessoas escolhem porque elas não conhecem os candidatos. Pelo que o candidato diz, pelo que o candidato é, pelo que o candidato não diz, pelo que o candidato aparece, sobretudo, ouviu? As pessoas simpatizam ou não com ele. Portanto, você pode resumir na visão científica moderna, você pode resumir o processo eleitoral imaginando que fosse um funil no qual você colocasse coisas da qual resultasse o voto. Primeiro lugar, a conjuntura. O candidato é sempre fruto de uma conjuntura. A sabedoria política mineira, por exemplo, usa a expressão bola da vez. Há um momento em que as circunstâncias levam você a ser o candidato da vez. Se a conjuntura te é favorável, você tem que ter notoriedade. Você tem que ser uma pessoa que, junto ao seu eleitorado, seja fortemente conhecida. Senão, até você construir essa notoriedade, isso demanda alguns anos. Depois da conjuntura ser favorável e da notoriedade ter dimensão suficiente, entra o terceiro fator decisivo, carisma. Aquela coisa, aquela simpatia indefinível que cai do céu. O grande teórico, Max Weber, denomina carisma, é justamente uma palavra tirada do sentido religioso. Ela é religio, não é lógica. Se o carisma é dominante, vem a concordância e a credibilidade do candidato diz. Portanto, eu concordo com o candidato porque gosto dele. Eu acredito porque gosto dele. O resto tudo é fantasia de político, envolvido na luta partidária, aquele mundinho partidário, espremidinho, aquela briguinha. Então, a primeira condição de você entender a eleição é você se desvincular disso. O maior inimigo do candidato é o político, porque o político é, há décadas, a classe mais desapressada pelo povo brasileiro, injustamente até, mas desapressada, sem credibilidade. Então, você veja o exemplo típico de uma campanha rigorosamente marketizada pelo Coimbra, primo do Collor, foi exatamente a campanha do Collor. Filho de Lindolfo, neto de Lindolfo, digo, filho de Arnon, filho de Dona Leda, um rapaz que nasceu em berço político, foi criado como política, se disse não político. Por determinação do seu instituto de pesquisa, através do a Vox Populi, ele não devia participar, como não passou de nenhum debate. Porque ao entrar no debate ele se caracterizava como político. E ele tinha que se caracterizar como não tenho nada com isso, Deus me livre, distância essa gente. Dá a ele aquela vitória magnífica, mercadologicamente orientada. O equívoco dele é que ele, uma vez político, foi fazer marketing. Ele tinha que esquecer do marketing. Uma vez conquistado o poder, ele tinha que ser político. E ele continuou a querer fazer gracinhas mercadológicas. Então, é o uso indevido do marketing, o uso indevido da política, bem exemplificados. Perdão por esse sumário quase anedótico, mas apenas os sumários são importantes. Claro que há muita nuance nesse meio, que aqui não é o lugar de entrar nesses detalhes técnicos. Qual é a extensão do colégio eleitoral brasileiro? Hoje o Brasil tem o segundo colégio eleitoral do mundo. Agora, na eleição do desarmamento, nesse referendo do desarmamento,
tivemos 123 milhões de eleitores. Bush, nessa eleição, foi eleito com 120 milhões. Portanto, o Brasil, que era o terceiro, podemos dizer que é o segundo eleitorado do mundo. É claro que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. É claro que o eleitorado potencial seria muito maior. Mas o comparecimento às urnas foi. Portanto, nós temos hoje o quarto território do mundo, temos a quarta população do mundo, a quarta passando para a quinta, 180 milhões. Temos o segundo eleitorado do mundo, 123 milhões. O Brasil é um país de grandes números, é um país macrodimensionado. E agora falo o antigo matemático, como eu fui treinado nas cadeiras de física a pensar nos macronúmeros, eu sei pensar em macronúmeros, de forma que sabemos conduzir essas eleições muito grandes, e isso tem feito o prestígio do marketing eleitoral brasileiro no exterior. Esse colégio eleitoral tão importante, ele vota em ideias ou em pessoas? Em pessoas. O interesse político dele medido, nós temos um trabalho, perfil sociográfico e político do eleitor brasileiro, apenas 3% dos eleitores brasileiros, da população brasileira, dos eleitores brasileiros, apenas 3% tem algum tipo de vinculação com o partido. Conhecem ou têm alguma simpatia por partido, aproximadamente 23%. Não tem nenhum interesse eleitoral em 70%. Ou seja, o marketing eleitoral está baseado todo ele numa coisa muito importante, que chama-se a primeira das leis eleitorais, que chama-se indiferença. O eleitor, universalmente, 70% do eleitorado, nos 3 meses iniciais do ano, a 9 meses de uma eleição, 70% são indiferentes à eleição, indiferentes ao político, indiferentes, não são desinteressados não, a política nada diz a eles. Assim sendo, essas técnicas modernas podem ser chamadas de administração da indiferença. O que nós somos administradores da indiferença. Quando eu abro uma pesquisa, não vou me preocupar com quem está na frente e está atrás, eu quero saber com quem não decidiu, e vou me preocupar com os não decididos, como estão indo para algum lugar. Porque, afinal de contas, há um princípio básico na eleição, matemático. Não há eleição com mais de 100% de votos. Os 3 que você perde vão para alguém. Os 3 que o outro perde também vão para alguém. Portanto, esse movimento é o básico. A soma é 100, não há outra. Um rápido conselho para um jovem político brasileiro. Procure fazer formação numa coisa, estamos usando indevidamente a palavra marketing eleitoral. É uma palavra já ultrapassada, ela não tem mais sentido. O marketing eleitoral já mudou, é uma coisa ultrapassada. Essa área de conhecimentos constitui uma ciência hoje autônoma, chamada ciência eleitoral, que se diferencia da ciência política. Eu, por exemplo, não sou um marquetista nem um marqueteiro. Eu sou um cientista eleitoral. Agora, no Congresso, o Congresso do mês que vem, da ABCOP, Associação Brasileira dos Coordenadores Políticos, nós vamos apresentar essa tese, já está desenvolvida em trabalho escrito. Portanto, ela já é uma ciência. Portanto, aproxime-se dessa ciência. E essa ciência, a epistemologia dela se baseia, primeiro que tudo, no domínio do conceito de opinião pública, que é uma área extremamente desconhecida. Você tem que dominar cientificamente o que é a opinião pública, porque você trabalha sobre ela. Eleição é opinião. Eu trabalho sobre a sua opinião, tentando mudá-la, tentando reforçá-la conforme o caso. A segunda matéria fundamental, e vem do marketing, é o processo decisório do eleitor. Quando eu conheço psicossocialmente como é a mente, como funciona a mente e o coração do eleitor, como ele muda os processos de decisão, exatamente como acontece com os produtos de consumo, você então está dominando. Portanto, jovem político querendo começar a carreira, procure se aproximar disso. Estamos nesse ano apresentando um curso especial sobre isso, de formação de ciência. Aproxime-se dessas matérias, procure dominá-las e conhecê-las. Outra coisa, aproxime-se na medida do possível de um bom cientista eleitoral, nunca um cientista político, que também é importante, mas ele cuida da política, de quem está no poder. Estamos falando da conquista do poder democraticamente pela eleição. Isso é um outro campo. Procure, portanto, o seu assessor. O senhor que orienta tantos políticos no marketing eleitoral ou na ciência eleitoral, que país o senhor deseja
para os seus netos Fábio e Felipe? Eu gostaria de um país ideal. É muito difícil de compor, porque eu não acredito em singulares, eu acredito em plurais. Aliás, recomendo você olhar rapidamente a Bíblia, e logo no começo, Gênesis, em que Deus chama Abraão e diz: agora tu, Abrão, com A só, passarás a chamar Abraão e serás o rei dos povos, rei no singular, povo no plural. Mais adiante, 7 versículos à frente, ele chama a mulher dele. Diz: e a tua mulher Sarai, com I, a chamarás de Sará, põe um H, e a terás por mãe no singular, das nações no plural. Por que Deus muda o nome de Abraão e o nome de Sara? Por quê? Qual é a diferença entre Abraão e Abrão? Qual é a diferença entre Sará e Sarai? Você sabe? Muito simples. Sara é o plural de Sarai, Abraão é o plural de Abrão. Portanto, Deus não está falando aquele Abraão presente dele, chefe da casa, mas o chefe da futura nação. Por isso, Abraão ri de quando Deus diz que finalmente Sara vai lhe dar um filho. Eles, como ela com 90 anos. Deus não está falando daquela Sara, está falando das Saras que virão depois. Portanto, cuidado. Eu não uso singulares. Posso até usá-los para simplificar. É um mecanismo chamado de individuação. Não há uma realidade brasileira, não há uma juventude brasileira, não há um povo brasileiro. Há uma imensa variedade, graças a Deus. Eu gostaria que meus netos se encontrem em um país com essa multiplicidade, essa variedade. Desde que variado, tá bem, chamemos por um nome singular, Brasil. Desde que tenhamos a consciência de que ele abriga muitos Brasis, cada um deles devendo ser respeitado e ser seguido.